Esse tema, mimetismo e camuflagem, na minha opinião, é um dos temas mais importantes da biologia quando a gente fala de design inteligente e evolução. Dois modelos interpretativos de como as coisas aconteceram, como as espécies se originaram, como o design se formou. Então nós vamos dar uma passeada. Eu dei uma enxugada ontem em alguns slides mais técnicos, porque a palestra não é para biólogos, nem só para cientistas, é para pessoas de diversas formações. Então, para não ficar a gente enganchando em termos muito técnicos e em classificações e muitos detalhes, eu tornei uma abordagem um pouco mais didática, mais simples, mas que dê o mesmo recado. Combinado? Então, eu acho que vai ter, no final, tem um tempinho para perguntas, não é, Marcos? As perguntas, o pessoal vai passar um papel aí, vocês escrevem e passam para as perguntas. A história do mimetismo, do estudo do mimetismo, começou com Henry Bates, em Belém do Pará, aqui na nossa Amazônia. Em 1848, o Henry Bates veio junto com Wallace, Alfred Wallace, aqui para o Brasil, e ele ficou 11 anos na Amazônia. Que privilégio, né? E naquele tempo, imagina, era melhor ainda. Então, Bates observou a relação entre dois tipos de borboletas. As borboletas impalatáveis, que nós chamamos, são borboletas que não podem ser comidas pelos predadores porque elas dão mal-estar, porque as larvas delas comem plantas com veneno. Então elas ficam tóxicas e quando os pássaros vão comer as larvas, eles ficam intoxicados. A gente diz que são borboletas impalatáveis. E as borboletas palatáveis, é outra espécie, outro grupo de borboletas que não tem problema nenhum, não são tóxicas e os predadores podem comer à vontade. Ele observou que as borboletas palatáveis, elas imitavam as cores das borboletas impalatáveis. E entendeu aquilo como uma adaptação, interpretou como uma adaptação, uma vantagem evolutiva, onde os predadores tinham medo de comer as borboletas palatáveis, achando que elas eram tóxicas como as demais. Então, em 1862, Bates cunhou o termo mimetismo e propôs que as espécies mais suscetíveis podem ter vantagem quando elas imitam as menos suscetíveis. Então, vem do grego mimetes, que é imitação. Isso aqui é uma das páginas do trabalho original de Bates, ele desenhando e estudando as borboletas. Aqui uma imagem mostrando a mariposa monarca, que é a borboleta tóxica, e aqui a imitadora. Então observe como são bastante semelhantes. Bates estudou isso aí a vida toda. Aqui novamente, só a explicação que eu já dei, né? A borboleta vice-rei, mostra que é a imitadora, e aqui a borboleta de sabor desagradável e a larva de ambas. Então o mimetismo, ele é um processo em que o agente seletivo seriam aquelas pressões que a natureza faz para selecionar determinadas características como vantajosas e eliminar aqueles indivíduos que têm características desvantajosas de acordo com o meio. E aí o agente seletivo, que é um agente natural, pode ser um predador, pode ser uma condição ambiental, ele interage com o mimético, que é o imitador que faz o mimetismo, confundindo com um mimetizado. Então, tem uma confusão de um ser vivo é confundido com o outro, e aí aquele ser vivo que é confundido, ele ganha vantagem. E a camuflagem já é um pouco diferente. Existe no próprio meio científico uma pequena confusão. Autores diferentes, eles tratam essa classificação de camuflagem e mimetismo de maneira diferente. Alguns colocam certos tipos de camuflagem como sendo mimetismo, outros separam. Nós vamos usar aqui aquilo que é mais usado, mais comum. Então a camuflagem já envolve um padrão de coloração e de textura que torna o organismo semelhante ao ambiente e não a um outro ser vivo. E ao ambiente a gente considera também aquelas partes do ambiente que não são mais vivas, como por exemplo graveto, folha seca. Então tudo isso faz parte do ambiente. E isso dificulta a sua detecção. Então observe, aqui é uma aranha que imita formiga, ela tem um comportamento de imitação de formiga, para poder, algumas
Tem várias espécies dessas aranhas, algumas delas imitam para se proteger de predadores entre as formigas no formigueiro, e outras para poder predar as formigas. Entra no formigueiro lá, fingindo-se de formiga. Algumas imitam, inclusive, a comunicação química das formigas também, mas imita comportamento e tudo isso. Pega as patas dianteiras, levanta e imita como se fosse antena, porque a aranha não tem antena. E as formigas se confundem, pensam que a aranha é formiga. Ela passeia por dentro do formigueiro. Quando alguma formiga está quase descobrindo, chegando perto para dizer o que é aquilo ali. Aquilo ali não parece muito da nossa turma, não. Então ela pega uma formiga, captura uma formiga e coloca na frente dela. Quando as outras formigas vêm, que elas não enxergam muito bem, é muito mais no contato químico. Quando as outras formigas vêm, que vão tentar o contato, ela coloca a formiga que ela capturou na frente e ela, não, é da nossa turma. E se afasta, né? Então, já a camuflagem não, é uma tentativa de se esconder. O mimetismo normalmente não é de se esconder. O organismo pode ser visto, ele não se preocupa em não ser visto. Ele se preocupa em ser confundido com outro organismo de quem o predador tem medo, por exemplo. Camuflagem não, eu não quero que me vejam. Ficou bem clara a diferença de conceito? Então vamos lá. Então o mimetismo é a imitação de outros seres vivos, enquanto a camuflagem é a imitação do ambiente. A imitação de outros seres vivos pode acontecer por vários motivos. Intenção de defesa, intenção de ataque e intenção de reprodução. 3 razões distintas pelas quais um organismo tem vantagem quando ele mimetiza outro. Enquanto que a camuflagem, ela imita o ambiente e pode acontecer de 2 formas. A homocromia, que é uma semelhança de cor, imita a cor do ambiente, e a homotipia, que imita a forma de algo do ambiente. As 2 coisas podem acontecer também, juntas. Só que tem uma questão. É muito fácil você dizer, afirmar da boca para fora, com base em um paradigma, como a teoria da evolução, de que essas coisas simplesmente aconteceram. Não foi assim que foi. Eles precisaram, então fizeram. Uma espécie estava ali no ambiente, de repente ela percebeu que estava correndo perigo. Então, puxa vida, se eu imitar aquela outra espécie, eu vou ficar protegido. Então imito. Bacana dizer isso, né? Agora, como é que foi isso? O processo é que é difícil. A literatura sobre mimetismo e camuflagem, ela é repleta somente de especulações. Afirmações que não têm uma fundamentação comprovada. São só interpretações. Como se parte de um paradigma, de uma tese a priori, de que não tem como haver um planejamento disso, tem que ter acontecido por acaso, por combinações casuais de fatores ambientais. Como esse é o único paradigma que se considera, a explicação para o mimetismo e camuflagem tem que ser, foi por aí que aconteceu, não existe outra. Então, em cima desse paradigma vai se construir as explicações. E as explicações, elas são completamente especulativas. Os próprios autores, eu não sou especialista em mimetismo e camuflagem, mas os que são evolucionistas, eles dizem, ninguém sabe. Ninguém sabe. Simplesmente nós achamos que foi assim. Se achamos, então é só uma interpretação.